Dando sequência ao estudo de potenciais, a gente investiga agora os potenciais de Leonard Witcher. O que está escrito aqui é o nosso ponto de partida. São os potenciais retardados, como nós já tínhamos visto. O potencial V, o potencial A, escritos em termos das fontes dependentes do tempo, com a observação de que as fontes são avaliadas no tempo retardado para que nós obtenhamos os potenciais no tempo t. O observador em R e t, a fonte avaliada em R' em t retardado. T retardado é o tempo t do observador menos o intervalo de tempo necessário para a informação chegar ao observador da fonte com a velocidade c. Então esse é o ponto de partida, e o objetivo agora, que nos conduz a esses chamados potenciais de Leonard Witcher, é especializar no caso de uma carga pontual que numa trajetória qualquer, tá? Então um movimento arbitrário. Para lidar com o movimento arbitrário, a gente introduz a parametrização. A parametrização leva ao conceito da trajetória, dependente do tempo, que eu vou indicar por uma função w de t. Tá? Então, uma primeira observação muito importante e que é usado para resolver essas integrais que estão aqui em cima é o seguinte fato: quando nós escrevemos a equação do tempo retardado introduzindo a parametrização para o movimento da partícula, nós obtemos uma equação que expressa o tempo retardado como função de r e t. A coisa funciona da seguinte maneira, Vou reescrever a equação aqui como c, essa é a equação que define o tempo retardado, Vou colocar no início. Então eu tenho t retardado, passando o t para o lado, passando o tempo retardado para o lado de cá, eu tenho t menos t retardado é igual ao lado que vai ficar esse intervalo r menos r', que eu vou chamar agora de r, menos o r' vai ser parametrizado como a trajetória. Então eu vou escrever isso aqui como a função w avaliada então no tempo retardado, porque ela aparece dentro dessa integral em que as quantidades da fonte são expressas no tempo retardado. Tem um c, o c que está aqui embaixo, eu vou passar aqui para cima, do lado esquerdo, e vai ficar aqui assim. Então essa equação ela vai definir o tempo retardado como função de RT. Esse é um ponto importante. Para convencê-los disso, eu vou colocar como um exemplo. Vou fazer, para convencer desse fato, vou fazer só um exemplo de uma parametrização simples, que é de uma partícula com uma velocidade constante, indicada por um vetor v. Então, a trajetória dela é dada por vt, ela parte em t igual a zero de uma origem, e aí continua o seu percurso dessa maneira. Então, vamos levar essa parametrização, exemplo, aqui na equação que nós temos agora. Então, eu vou ter um R menos um V, t retardado. Então, substituir essa ideia aqui, avaliando a trajetória no tempo retardado. Isso é igual a C, t menos t retardado. Tá? Agora, como é que a gente desenvolve isso? Eu desenvolvo isso levando ao quadrado dos dois lados. E aí eu vou ter R2 menos duas vezes R escalar V, vezes o t retardado, mais V2 t retardado ao quadrado, é igual ao quadrado do lado de lá, que é C2 T2 menos 2t t retardado, mais t retardado ao quadrado. Aí eu observo apenas o seguinte, eu posso reescrever isso como uma equação de segundo grau para t retardado. Então, quais são os coeficientes que aparecem multiplicando a parte quadrática? Tem do lado de cá o C2, e esse aqui eu passo para lá como menos V2. Então, estou passando tudo para o lado direito. Quais são os coeficientes agora para t retardado? Então, eu posso escrever
o primeiro deles, vou pegar este aqui, ó. Então esse aqui já foi, esse aqui já foi. Agora eu coloco esse como 2R escalar V, e este aqui, que é o menos 2T C2. Fecho. Mas agora termos independentes, eu tenho C2 T2, que é este aqui, e esse outro que aparece aqui, que é o menos R2. É só isso, né? Aqui eu tenho uma equação de segundo grau, então eu resolvo, e a resolução disso, aí eu vou deixar só indicado, né? Muito simples, vai ser o seguinte resultado, C2T menos R escalar V. Aqui eu vou colocar o sinal menos, já explico por que, seria mais ou menos a raiz de delta, né? Eu vou escolher o sinal menos para incorporar aquele aspecto de causalidade que a gente viu ser importante na definição do T retardado. Eu volto a ele daqui a pouquinho, quando eu acabar de escrever a equação. C2T menos R escalar V ao quadrado mais C2 menos V2 R2 menos C2 T2 dividido por C2 menos V2. A escolha, então olha, aqui nitidamente, né, eu tenho T retardado como função de R e T, né? Todo o resto que aparece aqui ou é constante ou é dado, né, como a velocidade da partícula. E por que eu escolhi o sinal menos, né? Para convencê-los disso, basta escolher V igual a zero, que a gente cai num resultado familiar, né? Nesse T igual a zero eu vou ter, olha, V igual a zero, né? C2T é o termo que sobra ali, menos raiz V igual a zero, então aqui eu tenho C4 T2 aqui, e do lado de cá eu tenho mais C2R2 menos C4 T2, que corta com o primeiro que aparece, e no denominador eu tenho C2. Ora, escrito de outra forma, isso aqui vai ser T retardado igual a T, né, eu corto o C2, menos R sobre C. Né? No caso, V igual a zero, né, não tem nenhum movimento ali, então eu vou ter uma distância, né, entre fonte, que está aqui em repouso, né, porque V igual a zero, e observador, sendo uma distância dada pelo módulo desse vetor, que é R, que está aqui. Então, o tempo retardado é T menos R sobre C. Se eu tivesse escolhido o sinal mais, né, eu teria um tempo adiantado, o avançado, né, não o atrasado, o retardado. Então, eu tenho que realmente escolher dessa forma. Mas, moral da história é que essa equação realmente, a parametrização, né, me faz, com a definição do tempo retardado, ter o tempo retardado como função de RT. Né? Isso vai ser importante agora, quando a gente for resolver a equação dos potenciais retardados para obter os potenciais de Leonard-Wittier. Então, o que nós fazemos agora? V de RT é o nosso ponto de partida, estava lá em cima, 1 sobre 4 πε0, a integral do ρ, R', T retardado, d tal linha, dividido pelo módulo de R menos R'. Então, a gente tem que introduzir a parametrização aqui. Então, a ideia nossa, né, é que um primeiro passo é que o módulo de R menos a trajetória agora, né, que eu coloco aqui, no R', isso pode sair da integral porque não depende mais da variável R', não depende mais da variável de integração. Ela foi substituída pela parametrização, e a definição do tempo retardado, como nós vimos, coloca o tempo retardado como função de RT. Sendo função de RT aqui, tudo isso é função de RT e pode sair da integral. Então, o nosso potencial, um primeiro passo, ele é escrito como 1 sobre 4 πε0, 1 sobre o módulo de R menos trajetória avaliada no tempo retardado.
e a integral de uma quantidade interessante agora, que é a integral da densidade de carga. Aparentemente um velho conhecido nosso, o resultado dessa integral. Será que é Q a carga total? Então aqui o nosso argumento é que não é Q, pelo seguinte, né? Isso vai ser explicado no vídeo seguinte, em mais detalhes, eu não vou fazer agora para não perder o raciocínio. Mas a presença desse tempo retardado no argumento da densidade nos obriga a calcular a densidade de carga em tempos diferentes para diferentes partes da configuração. E as diferentes partes da configuração faz parte do nosso elemento de volume, né, que está sendo integrado. Então, em geral, isso aqui vai ser diferente da carga aqui. Tem um fator de correção que é um fator geométrico. Então, que ele leva em conta o fato de que quando você começa a fazer a integração, um pedacinho de tal linha está lá numa certa posição do espaço. Quando você vai para o segundo, ele já se moveu, né, porque a nossa fonte está em movimento. Então, isso introduz uma correção geométrica no resultado dessa integral. Então, eu vou colocar o resultado dela aqui e a gente vai depois fazer isso ficar mais bem explicado quando a gente desenvolver um argumento para mostrar de fato isso. Então, a resposta é essa aqui, é o Q, e uma correção geométrica que é 1 menos a distância, o vetor que dá a distância observador-fonte, avaliada no tempo retardado, dividido pelo módulo, né? Então, esse aqui é um vetor unitário, com qual eu faço o produto escalar de V sobre C. Então, se o V é igual a zero, notem que eu tenho Q, que é o resultado que a gente espera de fato. Mas se V não é diferente de zero, eu tenho essa correção. E essa velocidade é uma velocidade avaliada lá no tempo retardado, que diz respeito ao movimento da fonte. Tá, então, esse resultado vai ser deduzido mais adiante. Mas agora a gente tem o potencial, que é chamado potencial de Lennard-Witcher para o V, né? Isso aqui vai ser, então, 1 sobre 4πε0. Vamos fazer uma anotação para isso aqui, né? Eu vou chamar esse vetor aqui vou colocar aqui o Q. Vamos chamar esse R menos o W de T retardado. O vetor, essa vetor diferença, eu vou chamar de um vetor R, assim com a perna um pouco esticada, para diferenciar do R do observador. Tá, então esse aqui é o R unitário, né, com a perna puxada aqui. E aqui eu tenho já um dele, então vai ficar com R, que é este aqui, e o resultado da integral, que vai ser 1 menos R unitário com a perna puxada, escalar V sobre C. Então esse é o fator geométrico da correção à carga aqui. Tá, então esse é um primeiro potencial de Lennard-Witcher escalar. O cálculo de A é muito semelhante, né? E aqui eu mostro para vocês porque que ele cai no resultado que a gente já discutiu. Tá, então o ponto de partida é o potencial retardado, que vai ser μ0 sobre 4π, a integral de J R' T retardado dividido pelo módulo de R menos R' de tal linha. Tá, isso aqui eu posso representar para resolver essa integral como um μ0 sobre 4π ρv. Eu escrevo J como ρv, que é a maneira de representar o J em termos da densidade, né? Então eu vou ter V, o ρ, avaliado em R' T retardado, de tal linha, dividido pelo módulo de R menos R', que aqui vai ser então o W, né, de T retardado, como a gente está fazendo na parametrização. Então está tudo escrito aí. Então o que vai ser isso? Né? Vai ser direto, né? Porque as variáveis de integração aparecem
nessas funções em que a gente já sabe lidar e a gente já sabe lidar com elas. O denominador sai da integral, o v vai fazer o produto, vai dar a direção e sentido desse a, e a integral do ρ vai incorporar aquele mesmo fator geométrico. Tá? Então eu vou escrever o a, posso usar o resultado anterior para escrever assim, μ0 sobre 4π, vou colocar o q, v, o q vem do resultado da integral, o v está saindo da integral aqui, esse r é o que vai sair do denominador, e aqui eu tenho o fator geométrico, que é 1 menos o r unitário escalar v sobre c. Eu posso reescrever isso, né? Às vezes fica mais familiar escrevendo com μ0 sobre 4π, multiplico em cima e baixo por c, vou ficar com QCV, dividido por, multipliquei aqui por C, então fiquei com CR, dessa forma, menos, aqui o R com R unitário vai dar o vetor R, né, escalar V, porque eu multipliquei por C. Então eu fico com esse denominador escrito dessa forma, e esse é o outro potencial de Lienowitzer. Tá? Então, ok, se eu tenho isso, né, o que eu faço com esses potenciais? Eu consigo achar os campos. Né? Os campos, eu vou colocar o resultado deles, são as contas de derivada que a gente tem que fazer. É o jeito tradicional de achar campos em termos de potenciais. As fórmulas que vêm das equações homogêneas de Maxwell. Então, o resultado disso, vou colocar aqui só para discutir o resultado, que ele vai ser importante para a gente em seguida. O campo é Q sobre 4πε0, esse R aparece dessa forma, o R, né, que corresponde ao módulo então da diferença desses dois vetores, como eu defini aqui. Aqui embaixo vai aparecer um produto escalar do R escalar U. U é um vetor auxiliar que eu estou ao cubo. Esse U é um vetor auxiliar que eu vou definir aqui no canto como sendo o C R unitário menos V. Né? E esse R vou definir aqui novamente para não ficar dúvida. É o R do observador menos a trajetória da partícula avaliada lá no tempo retardado. Então são dois vetores auxiliares que eu uso para construir isso. E aqui eu tenho dois termos no E. Isso aqui é muito importante. Um desses termos depende apenas da velocidade, não da aceleração. É esse termo aqui. Qual que é a característica principal dele? Ele cai com R2, assim como o campo coulombiano. Então, o campo de velocidade ele vai ser um campo coulombiano modificado pela presença de velocidade. Que ele cai com R2 é fácil ver. Olha, notem que o U não incorpora nenhum fator R, porque depende só do R unitário. Então, isso aqui não depende de R. Aqui eu tenho R ao cubo, né, e R. Então, vai ficar 1 sobre R2. Tudo bem. O outro termo depende da aceleração. Vai ser um vetor R aqui, produto vetorial com U, VEC A. Olha, isso é interessante, porque vamos supor que o A é diferente de zero. Agora eu tenho uma outra contribuição para o campo elétrico que cai com R apenas. Porque agora eu tenho um outro fator R aqui, com esse R, R2, com R ao cubo vai dar 1 sobre R. Então eu tenho um campo de velocidade proporcional a 1 sobre R2 e eu tenho um campo de aceleração proporcional a 1 sobre R. Tá? O B acompanha o comportamento do E, porque ele pode ser escrito como 1 sobre C, né? Calculado o B como rotacional de E, nós conseguimos rotacional de A, nós conseguimos colocá-lo como um produto vetorial do R unitário e do próprio campo elétrico. E aí então ele também vai ter termos que caem com R2 e termo que cai com 1 sobre R. Tá? A gente vai ter que voltar a essa discussão algumas vezes, porque ela vai ser realmente bem importante para a gente. Vamos ver só a cara desse campo de velocidade. Né? Eu vou colocar aqui como um exemplo. Vamos supor que o A é igual a zero. Então eu tenho um campo elétrico que só tem aquele primeiro termo, que eu escrevo como Q sobre 4πε0 C2 menos V2 R
U, né, dividido pelo R escalar U ao cubo, né? Então estou pegando esse termo, C2 menos V2U, C2 menos V2U, R, R, R escalar U ao cubo. Né? Quando eu desenvolvo isso aqui, eu posso representar o campo elétrico da seguinte forma, né? O resultado dessa coisa está no exercício 10.3, o exemplo 10.3, depois vocês confiram, mas que exemplo 10.3 provavelmente. E aí eu tenho o campo elétrico, colocando esses vetores, colocando num sistema coordenado, calculando o produto escalar aqui, né, estabelecendo um ângulo entre essas coisas. Então vou colocar assim um ângulo θ entre R e V, esse R maiúsculo, eu vou defini-lo como o R menos VT, né, que é o meu aquele R com a perna puxada, né? Então agora estou escrevendo ele dessa forma. A aceleração é zero, então minha trajetória é VT. Então eu tenho só essas duas definições aqui. Através delas eu posso fazer esses produtos escalares e escrever como Q sobre 4πy0, 1 menos V2 sobre C2, que multiplica 1 menos V2 seno ao quadrado de θ, dividido por C2 elevado a 3 meios, R sobre R2. Então a dependência com o inverso do quadrado da distância está dita aqui. Isso é interessante por quê? Porque se a gente coloca isso no papel, o que dá é o seguinte, né? Vamos supor que a velocidade está para cá, e eu vou ter um achatamento das linhas de força na direção do movimento, algo assim, né? Então o que antes, né, com V igual a zero era um campo radial isotrópico, assim, agora eu vou ter um achatamento na direção do movimento. Então é um efeito que vai tem a ver com a contração, né, do espaço nessa direção de movimento, num certo referencial. Então você vai ter um achatamento dessas linhas de força aqui. Tá? A gente vai ver isso de uma outra maneira quando a gente estudar a relatividade, por isso eu não vou desenvolver a conta, não, porque a gente vai ver isso de uma outra maneira um pouco mais engenhosa de fazer. Tá? Então a ideia é que na frente, né, na frente e atrás, esse θ vale 0 ou π, e aí eu tenho esse fator no denominador, ele vai sumir, né? E por isso o E vai ser reduzido, né, à frente e atrás por um fator que tem a ver com 1 menos V2 sobre C2. Na direção de propagação, o E é aumentado, né? O E é aumentado por um fator que vai ser o 1 sobre a raiz de 1 menos V2 sobre C2. Né? Porque aí eu tenho que levar em conta aqui o numerador e o denominador. Então, na direção perpendicular, né, ao E. Quando o θ for 90, né, eu tenho esse fator em cima e embaixo. Né? Então, isso vai representar um aumento das linhas de força. Né? Então, a densidade de linhas de força é maior aqui, e aqui ela é diminuída. Né? Esse fator e esses 1 menos V2 sobre C2, ora aparecendo em cima, ora embaixo, é que levam a esse resultado.